do Senhor, meus irmãos. Vou trazer uma palavra aqui rapidinho, no livro de Jonas. Deixa eu ver aqui. Jonas, capítulo 3. Jonas, capítulo 3, versículo do 3 a 10. Do 1 ao 10. Essa é a palavra de Deus. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito: lhes farias e não tu fez. Glória a Deus. Meus amados irmãos, meus amigos, muita gente usa, quando Deus pediu para Jonas e para Nínive pregar essa palavra, Jonas, no primeiro momento, ele fugiu para Tarsis, que era uma cidade completamente oposta a Nínive. Era como se fosse Deus mandasse Jonas para o oeste, ele foi para leste. Muita gente critica Jonas porque alguém chega a dizer que Jonas foi um covarde e não obedeceu a palavra do Senhor. Mas o que a gente vê no livro de Jonas é que Nínive, capital da Síria, se voltar na história, vamos ver que Síria era o povo mais inimigo de Deus. Jonas tinha conhecimento disso. Jonas sabia que os sírios, os ninivitas, eram homens cruéis. Eles não tinham pena dos seus inimigos. Eles não se conformavam só em derrotar seus inimigos, eles traçavam o povo. Era um povo cruel, maldoso. O povo mais inimigo de Deus. Aí você fica imaginando. Aí Deus fala com Jonas para ir para Nínive, pregar essa palavra. Como é que se fosse você ou eu, como é que a gente agiria? Muitas vezes a gente quer pregar no evangelho aqui no vizinho, ou no bairrozinho mais que as pessoas consideram perigoso. A gente tem medo de ir lá. Imagine Jonas entrar numa cidade onde o povo era cruel, onde o povo era o maior inimigo de Deus. Aí, muita gente usa dizer que Jonas foi engolido por um peixe, ele foi um castigo para o Jonas. O fato de Jonas ter sido engolido por um peixe, muito pelo contrário, não foi um castigo para Jonas. O peixe foi uma providência divina, foi um milagre na vida de Jonas. Qual é o homem que sobreviveria, que conseguiria sobreviver no mar durante 3 dias? Porque Jonas foi vomitado pelo peixe 3 dias. Jonas passou 3 dias no ventre do peixe. Então, aquele peixe foi um milagre na vida de Jonas, foi uma proteção na vida de Jonas. É claro que ele lá dentro do peixe, ele considerou aquilo um inferno,
porque naquele peixe, tudo que o peixe comia, tudo que o peixe engolia, passava por ele, e deveria ser uma fedentina enorme, porque ali era o estômago de um peixe. Então, um peixe que capaz de engolir um homem inteiro deveria ser enorme. E muita gente fala que Jonas, às vezes, fala assim, sem perceber, não tem noção, às vezes, do que está dizendo, que seria uma baleia. Que, se a gente for analisar, biologicamente falando, baleia nem é peixe. Então, o que a Bíblia diz é que Jonas foi engolido por um grande peixe. E aí você tira, e você fica imaginando qual seria o peixe. Mas a principal mensagem do livro de Jonas não é o fato da desobediência de Jonas, de não ter ido. A principal mensagem do livro de Jonas é a misericórdia de Deus para com seus inimigos. Desde a antiguidade, desde o tempo da criação, desde o início, Deus sempre quis a salvação dos seus inimigos. Deus não tem prazer na morte do ímpio, daquele que não lhe conhece. É da vontade de Deus que todos se salvem. E os ninivitas eram os maiores inimigos do povo de Deus. Mas mesmo assim, Deus mandou Jonas para lá pregar esta palavra. Que em 40 dias, se aquele povo não se arrependesse, se aquele povo não se convertesse, Nínive seria destruída. E Jonas começou a espalhar isso e foi se espalhando por toda a cidade, até chegar aos ouvidos do rei, e o rei pregou aquele jejum que eu acabei de ler. Então, o livro de Jonas, a mensagem do livro de Jonas é a misericórdia de Deus para com seus inimigos. Jesus veio confirmar isso no Sermão da Montanha. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, porém me digo, amarás o teu inimigo. E muita gente hoje não prega o evangelho por pessoas que estão aí fora, porque muitas vezes os irmãos consideram essas pessoas que estão aí fora inimigos de Deus, consequentemente inimigos dele. O evangelho de Jesus Cristo é para ser pregado para qualquer pessoa. Deus não faz acepção de pessoas. E a misericórdia de Deus para os indivíduos é a prova disso. Deus não destruiu Nínive como ele teria prometido, como ele tinha dito. Porque o povo se converteu. O povo se converteu. Muito bem assim. E Deus viu as obras deles, ou seja, o que eles tinham feito, o jejum que o rei pregou, toda a cidade jejuou, os animais podiam comer nem beber. Então Deus viu que eles realmente se arrependeram. Deus voltou atrás no castigo de Nínive e não destruiu. Essa é uma profecia que não foi cumprida. Muita gente diz, não, toda profecia foi cumprida. Não. O objetivo da profecia, principalmente aquelas profecias que procuram a destruição, que Deus anuncia um castigo, Deus não queria. Deus não quer. Deus não quer cumprir a profecia quando se trata de um castigo contra qualquer pessoa. Ele quer que a pessoa se arrependa. Ele quer que a pessoa se converta, assim como foi Nínive. Aí muitos vão dizer, mas Nínive depois foi destruída lá na frente. É outra história. Que o povo não continuou, se converteu naquela época, mas depois voltou de novo à prática, a ser inimigo de Deus. Aí Deus vai lá e destrói Nínive. Mas esse livro de Jonas, a mensagem principal dele, do livro de Jonas, é a misericórdia de Deus para com seus inimigos. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. E muitas vezes a gente vê irmãos crentes, se dizem crentes de Jesus Cristo, pregando ódio, odiando aqueles que consideram inimigos da igreja, e esquecem de pregar o evangelho. Porque Jesus Cristo diz para pregar o evangelho. Ele não faz acepção de pessoas. Quando Israel rejeitou o evangelho de Jesus Cristo, esse evangelho foi espalhado pelos gentios. Muitas vezes a gente diz, graças a Deus Israel recusou o Messias. Não é isso. Se Israel tivesse aceitado o Messias, se tivesse recebido o Messias, é Israel que teria sido responsável para levar o evangelho a todas as outras nações. Mas ela rejeitou o Messias, então esse evangelho foi levado através dos apóstolos de Jesus Cristo para os gentios. Então, a mensagem do livro de Jonas é a misericórdia de Deus para com seus inimigos. Os inimigos de Deus também estão nos planos de Deus para serem salvos. Para isso, eles precisam se converter, assim como fez Nínive. Muito embora depois tenha voltado a praticar o mal.
e foi destruída. Mas essa profecia de Jonas aqui, mostrando para o povo que pode ser o seu maior inimigo, a nossa obrigação é pregar o evangelho para que essas pessoas se convertam, mostrar para eles como é o fim, como é que vai ser o fim daqueles que não conhecem Jesus, daqueles que não conhecem Deus. Mas a gente tem que mostrar para eles, acima de tudo, que Jesus é amor, que Jesus prega a vida, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Essa é a mensagem do livro de Jonas, a misericórdia de Deus para com seus inimigos. Deus não quer, não tem prazer na morte do ímpio e deseja que todos se salvem. Amém.